Olá, sejam todos bem-vindos, com muita alegria. Aqui estamos para mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu sou Vânia, falo de Uberlândia e vamos, nesse encontro, falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo para o nosso lar as bênçãos de paz, de luz, de harmonia, de equilíbrio que todos nós necessitamos para prosseguirmos em nossa jornada. Desejamos que você esteja conosco semanalmente para esse encontro com Jesus, um encontro breve em que nós lemos, comentamos o Evangelho e fazemos a nossa prece e pedimos a magnetização da água. Então, antes de iniciarmos, vamos lembrar de deixar preparada a água numa garrafa ou numa jarra, aquela que for de uso exclusivo seu, né? Fique separada, ou então com o seu nome colocado na garrafa, e aquela que for de uso geral, numa jarra, porque aí todos os presentes, sejam familiares, amigos, vizinhos, convidados, poderão também tomar esse medicamento que com certeza nos reabastece de energias para o nosso corpo físico e para o nosso perispírito e o espírito. Né? Vamos falar nessas três camadas mais importantes ou mais conhecidas, e futuramente nós abordaremos esse assunto em outro estudo, ok? Então vamos lá iniciar com a nossa prece? Pai de misericórdia, Jesus Divino Mestre, com os corações agradecidos, aqui estamos para mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu, Vânia e a nossa companheirinha Norma estaremos aqui para fazer a leitura e os comentários das lições do Evangelho de Jesus. Pedimos, Pai, a assistência amorosa da direção espiritual do nosso Evangelho, para que nos dê as boas intuições para as nossas interpretações seguras, fazendo com que todos nós possamos ouvir, refletir, analisar e buscarmos colocar em prática os ensinos de Jesus. Pedimos o amparo em favor do planeta Terra, da paz no mundo, de toda a humanidade encarnada e desencarnada. Que todos, nesse instante, possamos, Senhor, ser abençoados e nos sentirmos acolhidos, fortalecidos, para prosseguirmos em nosso aprendizado, aqui na Terra. E assim, Senhor, em seu nome, nós iniciamos o estudo de hoje. Que assim seja. Meus caros companheiros, companheiras, amigos, amigas, hoje nós vamos iniciar ou fazer a instrução dos espíritos. Dentro de instruções dos espíritos, né? Está no plural, mas só temos apenas uma no capítulo 14, que é honrai a vosso pai e a vossa mãe, e o título dessa instrução é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Coisa muito comum que nós assistimos nos dias de hoje, não é? Mas vamos nos inteirar da opinião de um benfeitor espiritual que nos traz essa mensagem, que é a mensagem mais longa do Evangelho, que é Santo Agostinho. Né? Então, vamos ouvir o que Santo Agostinho nos diz a respeito desse assunto, que muitas vezes acaba
por desunir famílias inteiras, né? Item 9. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É especialmente desse ponto de vista que a vamos considerar, para analisar suas causas e seus efeitos. Nesse ponto, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Pois é, amigos, uma mensagem que nos chega há mais de 160 anos. E aí nos deparamos com a ingratidão que Santo Agostinho afirma que é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. O egoísmo é aquele sentimento que a criatura só pensa em si, né? Coloca o seu universo em primeiro lugar em relação às outras pessoas, não importa quem seja, né? E é muito revoltante, né? Muitas cenas que nós vemos desenrolar nos dias de hoje em torno da ingratidão, né? Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos e muitas vezes, não recebemos nenhum sorriso, nenhum aperto de mãos, nenhum muito obrigado, muito obrigada, né? Nenhum Jesus o abençoe, Jesus a abençoe. E muitas vezes a ingratidão ela acaba por machucar e até revoltar o coração humano. Mas Santo Agostinho quer nos falar hoje da ingratidão para com os pais, dos filhos para com os pais, não é? E Santo Agostinho vai desenvolver aqui nessa longa mensagem as causas e os efeitos, né? E que o Espiritismo vai nos trazer as explicações a fim de que nós compreendamos ainda por que nós temos a ingratidão entre nós e principalmente para com os nossos pais, aqueles que nos deram a oportunidade da reencarnação, aqueles que nos deram a vida no corpo físico. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje ver a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de desejos de vingança não saciados. Mas é permitido que alguns dentre eles, mais adiantados do que os outros, entrevejam uma partícula da verdade. Reconhecem, então, as funestas, as sinistras, fatais consequências de suas paixões e são induzidos a tomar boas resoluções. Compreendem que, para chegarem a Deus, só há uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes, das ofensas e das injúrias. Injúrias são calúnias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Santo Agostinho nos brinda com uma reflexão muito importante. Então, ele volta atrás um pouco em suas colocações e relembra
o que acontece conosco quando deixamos a Terra? Quando deixamos a Terra, né, o nosso corpo ficou e o espírito leva paixões ou virtudes próprias da sua natureza, ou seja, aquilo que ele já conseguiu desenvolver, conquistar, paixões ou virtudes, né? E ele tem a oportunidade de se aperfeiçoar no espaço, sim. No espaço há escolas, há palestras, há cursos, há oportunidades de aprendizado teórico e prático. Mas aqueles que não querem permanecem estacionários até o dia em que eles resolvem buscar a luz, ou seja, até o dia em que eles aceitam o auxílio dos benfeitores espirituais. Então, meus amigos, está aí uma oportunidade bendita que nós temos, que cabe a nós decidirmos se vamos aproveitá-la de momento ou não. Aí é importante saber utilizar o livre-arbítrio para o nosso próprio bem. Porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, teremos que continuar o nosso caminho rumo à luz, para que cheguemos à perfeição para a qual todos nós fomos criados. Mas aqueles que são teimosos, que são rebeldes, aqueles que ainda têm o coração cheio de ódio, de sentimento de vingança, esses vão demorar um pouco mais na sua marcha, não é? Mas entre tantos espíritos que retornam à pátria espiritual, há alguns mais adiantados do que os outros. E aí eles enxergam uma partícula, uma pequenina parte da verdade, né? Reconhecem que se eles se mantiverem nesse estado, alimentando essas paixões doentias, eles vão sofrer mais ainda no futuro. E decidem, então, tomar as boas resoluções. Não, agora eu vou mudar, agora eu preciso e quero mudar. Compreendem que quando chegam a Deus, qual que é a senha? Caridade. E como é que nós vamos praticar a caridade para com o nosso próximo, se não esquecemos as ofensas, as calúnias, o mal que nos fizeram? Ou ainda, se nós não os perdoamos e se ainda temos o coração cheio de ódio? Nessas condições não é possível fazer a caridade, porque o sentimento que desperta em nós o desejo de fazermos a caridade e ajudar o próximo é a compaixão. Quando nós sentimos tocar no nosso coração aquele sentimento de querer auxiliar o próximo que está em dificuldades, quase sempre maiores do que as nossas, dificuldades sejam elas quais forem. E para que nós possamos auxiliá-los, nós temos que estar com o nosso coração aberto, livre do ódio, da vingança, da raiva, desses sentimentos negativos que nos infelicitam e nos adoecem. Porque eu não dou conta de fazer a caridade se eu estiver nesse estado lamentável. Então é preciso que eu perdoe, que eu entenda que cada um está num grau evolutivo, cada um tem seus limites, suas dificuldades, suas imperfeições, maiores ou menores do que as nossas, não importa. O que importa é não nos esquecermos de que todos nós que estamos aqui na Terra ainda, mundo de provas e expiações, todos nós somos espíritos imperfeitos,
cheios de falhas, cheios de vícios, cheios de paixões, que atrasam a nossa marcha evolutiva. Então, Santo Agostinho fala, dirigindo principalmente àqueles cujos corações já foram tocados pelo bem, por aqueles que recebem a intercessão de familiares, de espíritos queridos que já conquistaram um plano mais elevado no seu processo evolutivo e pedem a Deus em nosso favor. Então, todos esses recursos são utilizados a fim de que nós não percamos tempo e oportunidade para irmos ao encontro da felicidade. E Santo Agostinho continua: então, mediante esforço extraordinário, não é um esforçozinho qualquer, não. Não é algo que a sua mãe, seu pai, seu esposo, sua esposa poderão fazer por você. O esforço extraordinário tem que partir de nós. Tais espíritos conseguem observar aqueles a quem odiaram na terra. Muito bem. Olha aí. Desencarnei. Cheguei lá no plano espiritual. Como deixei muitas pendências para trás, muitas coisas sem serem resolvidas, muitas histórias sem serem finalizadas, eu ainda trago o coração cheio de ódio, de raiva. E aí, se eu aceitar a oportunidade de modificar, de ver a luz, eu vou ter que fazer um esforço extraordinário para quê? Para observar de lá, do plano espiritual, aqueles a quem odiei na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade, a prevenção, a violência, desperta no íntimo de cada um. Revoltam-se a ideia de perdoar e, ainda mais, a de abdicarem de si mesmos, principalmente a de amarem os que talvez lhes tenham destruído a fortuna, a honra, a família. Então, quais são os sentimentos que acompanham os desencarnados que, quando chegam lá no plano espiritual, veem aqueles a quem odiaram, aqueles a quem talvez lhes tenham destruído a fortuna, a honra, a família e muitas vezes até tirado a vida. O sentimento que os anima é o quê? Uma violência, uma revolta à ideia de perdoar e principalmente de amar. Como é que eu vou perdoar? Como é que eu vou amar aquele que destruiu minha fortuna, minha honra, minha família, que eram valores extremamente importantes àquela época, século XIX, né? E aí, Santo Agostinho continua: entretanto, o coração desses infelizes está abalado. Eles hesitam, eles ficam indecisos, vacilantes, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Perdoo, não perdoo. Amo, não amo. Se predomina a boa resolução, a boa decisão, oram a Deus, imploram aos espíritos bons que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Então, aqueles que, convencidos de que
o melhor caminho a seguir é o do perdão, é o do amor, mesmo que eles estejam envolvidos por sentimentos conflituosos, né? Amor, ódio, raiva, perdão, eles se decidem realmente modificar se oram a Deus e pedem, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças para que eles possam superar aqueles sentimentos ruins e iniciar uma nova etapa em suas vidas no plano espiritual. Uma etapa onde eles vão se instruir, onde eles vão se fortalecer. Com certeza, muitos terão que passar pelo tratamento do passe, né? Para retirar aqueles resíduos densos, pesados, que estão no perispírito e também no espírito, decorrentes de ódio, de vingança, de raiva, de desejo de destruição, de prejudicar o outro, e assim por diante. Então, é um trabalho árduo, né, que requer o esforço, como Santo Agostinho diz, o esforço extraordinário, requer a perseverança, requer algo que também é extremamente importante, que o perseguidor ou obsessor pense, por instantes que seja, ele se sentiria no lugar do outro. Porque muitas vezes nos colocamos na posição de vítimas, quando na verdade somos algozes. Daí a importância da indulgência, do perdão. Porque, da mesma forma que nós queremos ser perdoados, nós deveremos perdoar. Assim nos ensinou Jesus na oração do Pai Nosso. E São Francisco de Assis, mais adiante, fala o quê? É perdoando que se é perdoado e amando que se é amado, né? Então, significa que todos nós deveremos, ainda imperfeitos, deveremos desenvolver as virtudes, o amor, o perdão, a paciência, a tolerância, a afabilidade, a abnegação, o desprendimento. Todos nós temos esses desafios para vencer. E vamos ver agora, ouvir agora, através da companheira e amiga Norminha, a sequência que Santo Agostinho nos oferece para hoje. Nós dividimos a mensagem em partes, porque ela é muito grande, e se nós fizermos toda de uma vez, nós corremos o risco de passar por cima por reflexões de muita importância para nós, pois essa é uma situação que muitos de nós poderemos vivê-la no dia de amanhã com os nossos filhos. Tomara que não. É com você, Norminha. Gratidão, querida Vânia. Olá, meus queridos irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Vamos dar, então, prosseguimento, né, a esse item 9, essa linda mensagem de Santo Agostinho, que ele agora vai passar a nos esclarecer das dificuldades, não é? Das provas que o espírito enfrentará ao reencarnar na família daquele que ele detestou, não é verdade? Como a Vânia veio explicando. Lembrando
que a reencarnação nos é concedida por misericórdia de Deus, não é? E neste caso específico, servirá para a transformação dos laços de ódio de outrora em laços de amor. Mas isso se o espírito tiver as forças no momento mais decisivo da prova. Assim, Santo Agostinho vai nos dizer o seguinte: enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir na Terra os destinos desse corpo que vem de se formar. E assim, vamos reparar um pouquinho para refletirmos. Ou seja, até ele tomar essa decisão, não é, de pedir essa oportunidade reencarnatória, esse espírito levou um tempo refém das lembranças com relações conflituosas e contraditórias, né, que vivenciara na matéria e que lhe causavam sentimentos de ódio, rancor e desejos de vingança. Porém, com a ajuda dos benfeitores amigos, com os estudos por eles feitos, aí a gente vai entendendo, né, que mesmo desencarnados, continuamos a trabalhar pela nossa evolução. A nós é dada oportunidade, não é? De ouvir palestras, de participar de estudos, né, em escolas, de ter a assistência daqueles benfeitores, como a Vânia mencionou muito bem, que nos assiste até dando-nos passes para nos harmonizar. E aí, passando por toda essa assistência, ele começa a reconhecer, né, sua parcela de responsabilidade, essas relações conflituosas, e a partir daí, ele começa a desenvolver internamente um desejo de mudar de atitude, né? De perdoar aqueles a quem odiou, através do exercício da caridade, convivendo com o algoz do passado que o ultrajou e injuriou em família. Então, Santo Agostinho nos leva à reflexão, não é? Aí, dando continuidade à leitura, qual será, pois, sua conduta nesta família? Ela dependerá, mais ou menos, da persistência de suas boas resoluções. O contato, incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, sobre a qual sucumbe às vezes. Se sua vontade é bastante forte, aí ele não sucumbe. Então, meus irmãos, quando nós estamos lá na companhia dos guias espirituais, nos esclarecendo, nos dando palestra, nos assistindo, nós achamos que vamos ter força, não é? Mas quando chegamos aqui, aí a coisa muda. Então é uma prova difícil, muito difícil. É preciso que tenhamos, né, muita perseverança para superarmos. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Então, vamos reconhecer que essa é uma prova árdua, né, meus irmãos? Porque o contato é diário com aquela pessoa que
você detestou. É como passarmos pelo... E como nós todos passamos pelo véu do esquecimento ao reencarnarmos, precisamos dos esclarecimentos e para podermos suportar. Por isso que Jesus nos deu o Consolador prometido, né? Para que nos auxiliasse nesse propósito. É preciso admitir, então, que a origem da repulsa está em vida anterior, porque o Consolador prometido nos diz que a vida continua, não é? Que somos espíritos imortais. Se nós, na existência atual, sentirmos que não fizemos nada para merecer a ingratidão daquele filho que está convivendo, é porque é uma origem pretérita, não é? Daí, Santo Agostinho finaliza assim esse parágrafo. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência pôde provocar esta antipatia. Para compreendê-la, é preciso voltar os olhos sobre o passado. Então, a gente vai entender, né, meus irmãos, isso muito bem à luz da razão que nos serve, né, de instrumento para que encontremos forças para persistir na sua na nossa boa resolução de transformação. Porque diferente disso, né, pode acontecer que uma criança seja agressiva com um pai que foi muito severo com ela. Não deveria, não deveria, porque às vezes, mesmo na severidade, o pai faz isso para, na sua cabeça, o melhor que ele está fazendo para educar o seu filho. Mas, às vezes, a pessoa só tratou o filho bem e não recebe isso em troca. Então, é esse caso que a doutrina espírita nos ajuda a entender, não é? E assim, a gente percebendo, deve ter sido coisa do passado, a gente passa a orar. A gente passa a orar principalmente quando aquele filho estiver dormindo, pedindo a ele, que está desprendido do corpo físico no momento do sono: se fiz alguma coisa com você no passado, me perdoe. Entendeu? Que aí a gente vai conseguindo domar aquela dor que fica dentro de nós ao tempo que vamos tentando esse ajuste, não é? Porque já entendemos que fora da caridade não há salvação. E é o amor que nos impulsiona a evolução e progresso em direção a Deus. Esse é o propósito da reencarnação. Por isso que Pedro nos diz, né, que o amor cobre a multidão dos pecados. É isso. Vamos então continuar a fala de Santo Agostinho. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Esta é a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se a cumprirdes fielmente. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que Deus perguntará a cada pai e a cada mãe:
Que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se ele se conservou atrasado por culpa vossa, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então, vós mesmos, torturados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele uma nova encarnação, na qual os cercareis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos envolverá com o seu amor. Esta passagem realmente é muito importante e comprova a misericórdia divina em favor de todos nós. Porque nós, pais e mães, não recebemos uma cartilha de como conduzir a nossa missão, a nossa tarefa. E muitas vezes, tocados por muitas demandas, influências exteriores, nós acabamos nos descuidando. E assim, colhemos frutos amargos por conta da nossa negligência, da nossa pouca atenção àquele a quem Deus nos confiou a guarda. E como se trata de uma missão extremamente importante, nós teremos que prestar contas e assumir as consequências dos nossos maus atos e dos bons que deixamos de fazer. Por isso é que muitas vezes há reencarnações em grupamentos onde as dificuldades parecem ampliadas, aumentadas. Mesmo assim, aqueles que foram pais pedem a Deus uma nova oportunidade, uma nova reencarnação, para que eles possam fazer melhor por aquele espírito que lhes foi confiado, né? Dedicar a ele mais amor, mais carinho, mais cuidados. É claro que não estamos focando nos cuidados materiais, né? Da roupa, da alimentação, de encaminhar para a escola, ensinar bons hábitos de higiene, não, só isso não. Falamos daqueles hábitos, né? De corrigir aquelas tendências negativas ou ruins que já surgem desde os primeiros anos. É aquele esforço de fazer com que aquela criança se torne um homem de bem, um cidadão responsável, cumpridor de suas tarefas, cumpridor dos seus compromissos. Né? Quando nós dissemos aqui já várias vezes o ditado popular que afirma que é de pequeno que se torce o pepino, nós queremos lembrar que esse ditado se aplica aos nossos filhos. Por quê? Nós sabemos que quando nasce, né, somos tocados por aquela fragilidade que nos encanta, que desenvolve em nós aquele instinto de proteção, de acolhimento. Mas muitas vezes nos esquecemos de que ali está, muitas vezes, um espírito já antigo, que já teve várias reencarnações
que possivelmente traz na sua bagagem muitos erros, muitos equívocos que precisam ser corrigidos, sanados, esclarecidos. E é o período em que a criança está mais aberta, mais suscetível para ouvir as boas lições, os bons ensinamentos. Até a voz, principalmente da mãe, é mais doce, quase sempre, não? Externando aquele amor imenso por aquele a quem ela deu a vida. E o pai, por sua vez, também precisa envolver-se no processo educativo do filho desde tenra idade. Porque, como ele ainda não completou a sua reencarnação, como ainda o senso moral não está amadurecido, ele está mais acessível para receber as boas influências, os bons ensinamentos. Em sua maioria, não é, amigos? Porque, convenhamos, existem situações em que, desde bebês, o espírito já manifesta, não é, aquela personalidade violenta, agressiva. Não é? E qualquer que seja a situação, vamos todos orar. Vamos orar e vamos pedir a Deus que nos fortaleça, que nos ilumine em nossa tarefa. E quando errarmos, que nós tenhamos a humildade de reconhecer o nosso erro e que nós possamos corrigi-lo ainda quando estivermos a caminho com o nosso filho. É isso aí, amigos. Então, queridos irmãos, chegou o nosso momento da magnetização da água. Lembrando sempre, não é, que devemos ter um recipiente de vidro transparente, não é, para que possamos ali, em oração, fazermos a magnetização e disponibilizá-lo para que as pessoas da casa o tomem, né, em pequenas doses, 3 vezes diária, doses assim de um cálice. E se houver necessidade, que essa água seja fluidificada para alguém que esteja necessitado em especial, aí só aquela pessoa poderá ingeri-la. Vamos então fechar os nossos olhos para elevarmos esse nosso pensamento. Graças a Deus. Obrigada, Senhor da vida, por essa oportunidade abençoada de aqui estarmos mentalizando para que os seus espíritos de luz aqui presentes possam jorrar nesse líquido os seus fluidos benfazejos, medicamentosos, transformando a Senhor da vida num remédio para os corpos físicos e espirituais das pessoas que dela fizerem uso. Humildemente nós vos suplicamos, graças a Deus. E assim, queridos irmãos, estamos chegando ao término do nosso Evangelho no Lar online de hoje, do Grupo Espírita Paulo de Tarso. Vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos em prece para agradecer por essa oportunidade de luz em nossas vidas. Graças a Deus. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade abençoada de estudarmos,
refletirmos acerca dos vossos ensinamentos. Mas principalmente, Senhor, ajude-nos para que consigamos colocar em prática esses ensinamentos. Gratidão enorme a esses guias e mentores amigos que, em seu nome, Jesus, nos assistem, nos inspiram neste propósito de amor, semanalmente reunidos aqui conosco. Mas, sobretudo, nossa gratidão imensa ao nosso Pai Maior, por nos permitir esse encontro. Que as suas bênçãos, Pai, possam estender-se por todos nós, pelos nossos familiares, por todas as famílias do Brasil e do mundo. Paz, Pai querido, para todos os corações que estiverem em aflição, necessitados de vós. E assim, humildemente te pedimos, Pai, muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho no lar de hoje, dando todos juntos a uma só voz, do fundo dos nossos corações. Graças a Deus.